que o universo e a vida não foram criados ou não teriam sido criados há 30 minutos atrás? Você fala assim, 30 minutos atrás a gente estava aqui assistindo palestra. Teve até o intervalinho, fui conversar com pessoas. Eu lembro que lá em casa eu estava me preparando para vir hoje à tarde, então nós tivemos aquele período de 1 hora de intervalinho ali. Falei assim, mas e se todos nós fomos criados há 30 minutos atrás, achando que teve o intervalinho? E o intervalo nunca existiu. Mas nós já fomos criados achando que ele tivesse existido. Você foi criado achando que você esteve na sua casa hoje, que você tomou banho, trocou de roupa, seja lá o que foi, e veio para cá. Ou você achando, inclusive, que você um dia foi para a escola ou trabalha. Mas tudo isso, você foi criado há 30 segundos atrás já achando todas essas coisas. Alguém gostaria de tentar provar que eu estou errado? Você pode discordar, mas você não consegue provar que eu estou errado. Percebe o tamanho do nosso problema? Então, quando nós tratamos com datação, as coisas são complicadas. Por exemplo, não seria tão bom se nós encontrássemos fósseis e no fóssil já viesse uma etiquetazinha assim, esse fóssil tem não sei quantos milhões de anos. A data de nascimento do fóssil ou da rocha seria uma maravilha, né? E existem áreas das ciências que trabalham com essa parte. Só vou dar 3 delas, mas tem outras. Geocronologia é a área da ciência que determina a idade de rochas, fósseis, sedimentos, esse tipo de coisa. Bioestratigrafia estuda o tipo de fóssil que é encontrado nas camadas de rochas. E você tem a cronoestratigrafia, que é o que procura mostrar como teria ocorrido a idade, ou o que teria ocorrido, desculpe, durante a idade de um determinado planeta, à medida que o tempo foi passando. Então essas são as considerações, as 3 áreas principais. Dentro da área de metodologia, existem métodos diferentes de datação. Nós temos os métodos incrementais e temos os métodos chamados radiométricos. Métodos incrementais são aqueles que você mede o aumento ou a diminuição de alguma coisa. Métodos radiométricos são aqueles que existem elementos químicos radioativos que com o passar do tempo eles vão se desintegrando. Então você mede a quantidade inicial desse elemento químico, com o passar do tempo ele vai desintegrando, você mede quanto sobrou aqui na frente. Só alguns exemplos dos métodos incrementais, para começar, nós temos um que é chamado de dendrocronologia. São aqueles anéis que tem nas árvores. As árvores aqui próximas do Equador, praticamente não tem muitas que tem esse anel, esses anéis. Mas se você pega árvores de regiões subtropicais, dali para frente, onde existe uma variação muito grande da temperatura, as estações são mais definidas, você percebe isso nas árvores. Tem um anel branquinho que vocês estão vendo ali, o anel claro, esse daí é o que cresce durante a primavera. O mais escuro cresce durante o verão. Outono e inverno você não tem. Então, por exemplo, se o anel clarinho é bem fininho, é porque na primavera choveu pouco, estava bem seco, a árvore não cresceu muito. Se você pega, por exemplo, o anel escuro no verão, está bem grosso, porque naquele verão choveu bastante, fez muito sol, a árvore cresceu bastante. Então, esses anéis das árvores, tecnicamente eles nos contam a história da árvore. Então você tem condição de saber como foi, assim, se o ano foi muito quente, se foi muito frio, se choveu muito, se choveu pouco. Tudo isso fica guardado ali no histórico da árvore. Então se você medir o número dessas duplas de anéis, o claro e o escuro, você vai saber quantos anos a árvore tem. Então nós já encontramos árvores aí que você vai medindo esses pequenos anéis ali dentro, tem árvores até de 3.000 anos. Então você tem 3.000 anos de história ali, cada primavera, cada verão, etc. coisa e tal. Isso daí é dendrocronologia. Tem um outro que a gente trabalha bastante também, que é datação pelo magnetismo terrestre. Isso aí, inclusive, tem uma área de aplicação espetacular que a gente chama de arqueomagnetismo. O campo magnético da Terra, ele flutua um pouquinho com o passar do tempo. Tá? Se você olhar assim, imagina o eixo da Terra aqui, a Terra redonda aqui em volta, e o campo magnético da Terra tem a tendência de girar mais ou menos assim, ó, tá? Em volta do eixo principal da Terra. Então nós sabemos o quanto que ele vira, quanto que ele sai da posição
porque não é fixo. O fascinante sobre isso é que se você pega, por exemplo, vamos pegar lá no meio da Amazônia, vamos pegar aqui alguns séculos atrás, ou talvez 1500 anos atrás, sei lá, um tempo atrás, alguns habitantes da Amazônia resolvem fazer cerâmica. Então eles pegam um pouco do barro, faz a cerâmica e colocam no fogo. A cerâmica tem uma característica muito interessante, que ela literalmente ela guarda na sua estrutura a posição do campo magnético quando você colocou o barro lá no forno. Então, se o campo magnético está nessa direção, você vai perceber que existe um alinhamento do sisteminha na cerâmica na mesma direção do campo magnético. Então, vamos supor agora, chega o ano 2019, eu e você estamos lá no meio da Amazônia fazendo nossa pesquisa. Daqui a pouco você cava um negócio lá, plum, sai um pedacinho de uma cerâmica. Rapaz, há quanto tempo será que foi isso daqui? Então, nós marcamos exatamente em que local foi encontrado, latitude e longitude. A gente pega, leva isso aí para o laboratório, e no laboratório é possível medir esse ângulo do campo magnético da Terra. Daí, hoje, nós sabemos o ângulo onde está. Nós comparamos com aquele da cerâmica, é possível saber há quanto tempo atrás essa cerâmica foi feita. Então, se foi, por exemplo, 1000 anos, 1500 anos. Eu sei que muita gente, quando eu falo isso, o pessoal chega para mim e fala, cara, eu acho que vocês não dormem à noite, não é possível, vocês ficam bolando coisa lá, como é que fazer. E a gente faz umas coisas interessantes. Por exemplo, aqui em João Pessoa, tem alguns edifícios bem antigos, né? Eu vi aqui pela cidade. E você vê, por exemplo, alguns deles com vidro. Se o vidro for original, dá para a gente saber quando que o vidro foi colocado lá. Porque vidro é um negócio líquido, ele não é, eu sei que a nossa concepção de líquido é meio diferente, né? Mas vidro é líquido, com o passar do tempo ele vai escoando. Então, se você souber o tipo de vidro que está ali, você tem a espessura, você mede a espessura dele aqui em cima, mede a altura, mede a espessura aqui embaixo, você sabe quanto tempo demorou para escoar, você sabe há quanto tempo atrás foi colocado na janela. Você pode chegar e falar, isso aqui tem, sei lá, 350 anos, ou isso aqui tem 200 anos, 220 anos, dá para fazer tudo isso. Então, esses são os métodos que nós chamamos métodos incrementais. Diminui ou aumenta alguma coisa. Mas tem uma outra quantidade muito grande, que são os que nós mais utilizamos, que são os chamados métodos radiométricos. Os métodos radiométricos, eles usam essas 3 pressuposições importantes, que a taxa de desintegração ou de decaimento do elemento químico é constante. Essa é uma delas aí. É o constante o tempo todo. A segunda é que a abundância de isótopos na amostra não foi alterada nem por adição ou subtração com o passar do tempo. Por exemplo, a quantidade de carbono 14 que tem no fóssil não aumentou nem diminuiu por fatores externos. Tá? Por exemplo, diminuição. Você tem uma rocha. Tá? Se muita água passa na rocha, essa água tem a tendência de levar um pouquinho dos elementos químicos originais da rocha. Então vai ter menos elementos químicos do que o que normalmente teria por causa da água. E a terceira é que a rocha, quando foi formada, ela tinha uma quantidade conhecida do chamado elemento filho. Eu não vou entrar em detalhes nisso daí, mas só dar uma ideia geral. Essas 3 pressuposições são muito importantes, porque todas elas estão relacionadas com um negócio que a gente chama de meia-vida. Deixa eu explicar o que é meia-vida. Carbono 14, por exemplo, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Se você pegar um recipiente como esse aí e colocar 800 gramas de carbono 14 ali dentro, depois de 5.730 anos, metade dele teria desaparecido. Ficou só a outra metade, 400 gramas. Se você deixar mais 5.730 anos, esses outros 400 gramas agora vão desaparecer, vão ficar só 200 gramas. E se você deixar mais 5.730 anos, agora você tem só 100 gramas. Não é que ele desaparece, puf, vira nada. Não, não é isso. É que, por exemplo, o carbono 14 volta a ser nitrogênio. Então ele vai fazendo o caminho de volta. Tá? Então nós temos um conhecimento razoável disso daí. Quando nós pensamos, por exemplo, na taxa de decaimento, todos esses negócios, nós temos equipamentos que fazem essa medição com uma certa precisão para a gente. É muito legal isso aí. Por exemplo, espectrometria de aceleração de massa. O equipamento é fantástico, a gente trabalha com isso, é bem preciso. Dá para a gente medir quantidade de elementos químicos que estão numa amostra. E o problema maior é lá no comecinho, né? Tem umas equações aí que precisam ser resolvidas também, mas dá para a gente ter uma ideia.
Deixa eu tentar colocar esses métodos todos, dando um exemplo bem simples. Vou pegar o meu copinho d'água, que é o mais fácil para a gente entender. Imagina que nesse copinho aqui tenham 100 ml de água. Tá? Eu vou fazer um furinho aqui e vão vazar 10 ml por minuto. Pergunta, depois de quanto tempo o meu copinho estaria vazio? Bom, se tem 100 ml, estão vazando 10 ml por minuto, isso significa que depois de 10 minutos não teria mais água nenhuma aqui dentro. 100 dividido por 10. Tá? Então os métodos de datação trabalham todos desse jeito. Eles medem a quantidade que ainda está lá dentro. Deixa eu fazer um exemplo prático. Se no meu copinho eu tivesse 50 ml aqui dentro de água, e está vazando 10 ml por minuto, há quanto tempo o copinho estaria vazando? 5 minutos, correto? Porque eu tinha 100, agora eu tenho 50, está vazando 10 por minuto. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Vou pegar um outro copinho, está aqui meu outro copinho. Nesse outro copinho só tem 30 ml aqui. Há quanto tempo está vazando? Você fala assim, ué, não sei quanto de água tinha no começo. Percebe? O problema com os métodos de datação é o seguinte, a gente consegue medir quanto do elemento químico ainda tem, a gente mede o quanto que está vazando, que é a meia-vida do elemento químico. Qual o problema nosso? É saber quanto tinha no começo. E a resposta científica é bem fácil. Quanto que tinha no começo? Resposta científica. Só Deus sabe. Essa é a resposta científica. Assume-se. Essa é a razão dos métodos de datação terem tantos problemas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existem muitos métodos de datação, não é só o carbono 14. O carbono 14 é um método de datação utilizado para idades até mais ou menos 6.000 anos. 6.000. Mais de 6.000, daí para cima, você tem esses outros métodos aí. Tem o samário neodímio, tem o rênio ósmio, tem o rubídio estrôncio, tem o potássio argônio, lutétio hafnio, tem o tório chumbo, tem urânio chumbo. Tem 2 de urânio chumbo que vocês estão vendo aí. Um é o urânio 235 e o outro é o urânio 238. Então tem uma quantidade muito grande aí. Dá uma olhadinha o que mais ou menos o método de datação faz. Vamos imaginar que se você medir a quantidade de urânio e chumbo numa rocha, porque o urânio, à medida que ele desintegra, ele vira chumbo. Tá? Então, essa proporção de urânio e chumbo, considerando 1 grama de urânio, você vai perceber que esse negócio teria 100 milhões de anos. Se a quantidade de urânio diminuir ainda mais e a quantidade de chumbo aumentar um pouco, significa que mais tempo teria se passado. Então, você teria agora 1 bilhão de anos. Se o negócio for desse jeito aí, agora diminuiu ainda mais a quantidade de urânio, aumentou ainda mais a quantidade de chumbo, agora você tem 2 bilhões de anos. E se você chegar a um negócio desse jeito assim, tem essa quantidade de urânio, diminuiu ainda mais, daí você vê a quantidade de chumbo, aumentou ainda mais, 3 bilhões de anos. Então as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas os métodos de datação são bons então. Bons na maneira de dizer. Por quê? Se os métodos de datação funcionassem, você poderia pegar uma mesma rocha e datá-la com 2, 3, 4 métodos de datação e todos eles dariam a mesma idade da rocha. Olha o problema. Se você pega uma única rocha e data com métodos diferentes, as idades são horríveis. Fica um negócio totalmente um disparate a coisa. Olha só, essa rocha, que é uma rocha basáltica, foi feita uma experiência, datado com o método urânio-chumbo, rubídio estrôncio e potássio argônio. Com o método urânio-chumbo, deu uma idade de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Com o rubídio estrôncio, deu uma idade de 1 bilhão e 270 milhões de anos a 1 bilhão e 390 milhões de anos. Com o potássio argônio, deu uma idade de 10 mil anos a 117 milhões de anos. Em outras palavras, a idade da rocha, qualquer coisa entre 10 mil anos e 2 bilhões e 600 milhões de anos, você está certo. O que isso significa? Que nós não sabemos a idade da rocha, só isso. Ou seja, os métodos de datação criam esse tipo de problema para a gente. Por isso que eu li logo no comecinho essa publicação científica, que alguma coisa precisa ser feita para acabar com essas discrepâncias todas que nós estamos encontrando por aí, que produzem idades exageradas, etc. e coisa e tal.
Mais um exemplo, só para você ter uma ideia onde nós estamos no meio de tudo isso. Olha que coisa fascinante. A Universidade do Havaí fez uma série de estudos muito interessantes, pegando literalmente a lava vulcânica do vulcão Kilauea, para fazer um estudo, datação do vulcão e tudo mais. Então vocês estão vendo aí uma lista aqui da profundidade da qual a lava foi retirada e a idade associada com essa lava nessa profundidade. Então, por exemplo, lava que estava, olha ali no meio, lava que estava a 2.590 metros de profundidade, quase 2.600 metros de profundidade, deu uma idade de 43 milhões de anos. E as pessoas falam, mas qual o problema? O problema é que o vulcão Kilauea surgiu há 1000 anos atrás. Isso é registro histórico. Agora, como que um vulcão de 1000 anos pode ter lava de 43 milhões de anos? Percebe o problema, a discrepância que existe com a datação radiométrica? E eu fico impressionado como pessoas preferem crer nesse negócio maluco que está aqui. Não estou dizendo que ele não é lógico. Vocês se lembram de ontem a ideia de lógico, mas errado? A ideia você não vai conseguir chegar na sua casa. Por quê? Porque primeiro você precisa percorrer a metade da distância, daí tem a outra metade. E agora para percorrer essa metade, você tem que percorrer a metade dela, daí falta outra metade. O raciocínio é lógico, mas está errado. Ou seja, essa ideia dos métodos de datação, o raciocínio é lógico, mas ele está errado. Isso precisa ser arrumado urgentemente. Então, só para a gente pegar algumas ideias aí que eu quero dar para vocês, as pessoas me perguntam, então qual seria a idade do planeta Terra? Não é difícil dizer isso. Deixe-me apenas colocar um negocinho antes de dar essa resposta. Porque eu sei que pessoas vão perguntar. O método de datação de carbono 14, afinal de contas, funciona ou não? Ele funciona muito bem até 6.000 anos. Até 6.000 anos dá para a gente saber um monte de coisa. Por exemplo, saiu um artigo bem interessante aí em 2010, na revista Science. Foi uma datação feita com sarcófagos de faraós, um pouquinho de grãos que eles deixaram dentro da tumba do faraó. Então foi possível pegar e fazer todo esse negócio de novo e ter uma noção de a ordem correta. Porque, por exemplo, tinha faraó que aparecia na linha de tempo e falou assim, esse aqui não fala nada daquele outro, como é que pode? É porque estava invertido a coisa. Esse cidadão aqui não era o avô. Quer dizer, desculpe, esse aqui não era o filho, ele era o avô. Tá? Então, não dá para falar ainda, porque o neto não tinha nascido. Por isso que havia umas certas discrepâncias e ninguém sabia direito. Daí, com a datação do carbono 14, foi possível praticamente acertar tudo isso. Então, o método de carbono 14 é um método muito bom. Atualmente, ele está querendo o pessoal está querendo colocá-lo para o lado de fora, por uma razão bem interessante, fascinante. Né? Vou pegar aqui, quer ver que legal? Vou pegar o meu copinho, você vai entender o que eu estou falando. Meu copinho, ele vaza 10 ml por minuto. O máximo que o meu copinho consegue ter é quanto? 100 ml. 100 ml. Não adianta você querer colocar 1 litro aqui que não vai caber. São só 100 ml. Então, se eu chegar para você e falar assim, rapaz, tem um pouquinho de aguinha lá embaixo ainda. Isso significa que 10 minutos teriam se passado? Estou assumindo que o copinho estava cheio. Tá? Você fala, não, porque ainda tem um pouquinho de água lá embaixo. Se tem um pouquinho de água, é porque não deu para vazar tudo. Ou seja, se meu copinho estiver totalmente cheio, o máximo que vai dar são 10 minutos. O que o carbono 14 tem nos mostrado é o seguinte, se ainda encontrarmos carbono 14 numa amostra, essa amostra não poderia ter mais do que 10.000 anos. E a gente encontra, assim, carbono 14 em todo tipo de amostra por aí. Por isso que o pessoal está ficando preocupado, né? Você acha uma rocha, essa rocha aqui tem 600 milhões de anos. Ela é do período pré-cambriano. Nossa, que legal, 600 milhões de anos. Daí lá no meio da rocha você encontra um grafite pequenininho lá. Grafite tem carbono. Aí a gente pega esse carbono e leva lá para o laboratório. Chega lá no laboratório e coloca lá no espectrômetro, roda o negócio, daqui a pouco, tem carbono 14. Se tem carbono 14, esse negócio não pode ter 600 milhões de anos. Ele não pode ter mais do que 10.000 anos. Quer ver? Para você que é cristão, acho que você vai entender o problema.
Se nós fôssemos no Jardim no Éden, 6.000 anos atrás, e pegássemos uma rocha e trouxéssemos para datá-la, qual seria a idade da rocha? 6.000 anos ou alguns milhões de anos? Depende da quantidade de elementos químicos que Deus tivesse colocado na rocha, não é verdade? E se Deus já colocou um pouquinho de urânio e um pouquinho de chumbo? Só para deixar, para que aqueles que não querem assim, crer nele, encontrassem evidências de que ele está errado. Na verdade, não tem evidência nenhuma que ele está errado. Deus pode criar a rocha do jeito que ele quiser. Ele pode pegar o copinho d'água da rocha, né, copinho d'água entre aspas, e criar com metade só dentro. Qual o problema? A gente ia falar assim, não, mas começou aqui. Deus falou, não, eu comecei aqui. Quer ver um exemplo simples disso? De novo, isso é um parênteses do que nós estamos falando, tá? Adão foi criado no 6º dia. Com quantos anos, mais ou menos, você acha que ele tinha? De 20 a 30 anos, mas ele foi criado naquele dia. Qual a idade dele? Algumas horas. Qual a aparência dele? 20 a 30 anos. Isso é o que nós chamamos de idade aparente. E a gente encontra muita coisa no universo com essa tal de idade aparente. Percebe? Então é bem legal a gente ver essa parte de datação e tudo mais. Bom, para a gente concluir, deixa eu dar alguns exemplos rápidos, porque eu sei que tem muito de dinossauro aí para ser tratado, né? Estou preocupado até ali atrás, que é capaz daqui a pouco um dinossauro pular lá de trás em cima de mim. Então eu vou andar rápido aqui para a gente ver os nossos queridos dinos. Deixa eu dar algumas evidências, são muito importantes, e deixa eu dar algo para você pensar. Você já sabe, não sei se você já percebeu, mas talvez a tua máquina de lavar roupas, ela tenha uma função chamada centrifugação. O que ela faz na centrifugação? Ela gira, né? Gira bastante. Por que ela gira bastante? É porque à medida que ela gira bem rápido, o tecido, sua calça, sua camiseta, sei lá o que for estiver lavando, lençol, toalha, encosta na beirada. Como na beirada tem uns furinhos, a água é forçada a sair da roupa. Isso a gente chama de força centrífuga. Tá? Então gira bem rápido, a água vai escapando, daí você tira o negócio lá de dentro, quase não está molhado mais. Já percebeu que a Terra gira a mais ou menos 1.700 quilômetros no seu equador? Ou seja, ela tem uma força centrífuga maluca. É muito, muito forte essa força. O que essa força faz com o planeta Terra? Está esticando o planeta ali na região do Equador. Então, a Terra, que é uma esférica, tem uma força muito grande aqui. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas tem a força da gravidade aqui. Eu sei, a força desse lado da gravidade, a força da gravidade do outro lado, cancelam as duas, né? A força aqui de cima da gravidade no Polo Norte e do Polo Sul, cancelam as duas também. Mas tem duas forças centrífugas aqui que não se cancelam porque elas estão indo em direções opostas, esticando o planeta. Olha o que acontece. Se o planeta Terra tivesse algumas poucas dezenas de milhares de anos, o que você acha que teria acontecido com o planeta Terra? Ele ainda estaria redondinho do jeito que ele é? Não, porque essa força vai esticando o planeta no Equador e vai achatando nos polos. Se tivesse milhões de anos ou bilhões de anos, o pessoal da Terra plana estaria certo. Ele seria uma panqueca, literalmente. Estaria todo achatado. Mas o planeta Terra ainda é extremamente esférico. Ele tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro no Equador e cerca de 12.700 quilômetros no diâmetro polar. A diferença entre esses dois diâmetros, de cerca de 12.700 quilômetros, é só de 40 quilômetros. Ou seja, o diâmetro equatorial é 40 quilômetros maior do que o diâmetro do polar. Nós estamos falando de praticamente 12.700 quilômetros. Percebe? Isso significa que faz pouco tempo que a Terra está girando. É igual a sua máquina de lavar. Se girar pouco tempo, pode pegar na roupa que ela vai estar bem molhada ainda. Se ela estiver girando bastante tempo, pega na roupa que está mais seco. Essa é uma daquelas evidências assim que as pessoas não gostam de pensar muito. Então deixa eu dar algumas outras aqui para você ver. Tem alguns fatores que nós chamamos de fatores limitantes.
Por exemplo, sabia que a Lua está se afastando da Terra. Nós sabemos disso. Isaac Newton já tinha feito essa proposta em 1687. Um grupo de pesquisadores, tem uma lista deles aí, em 1754 eles já tinham definido esse negócio. Nós sabemos que ela está se afastando principalmente por questão das marés. A maré que a gente está habituado aqui. Então você tem maré alta e maré baixa, maré alta e maré baixa. Nós sabemos como funcionam as marés, tá? Não somente em relação da Lua, mas também essa geometria entre Terra, Lua e Sol. Nós sabemos quais são os pontos no planeta Terra onde a flutuação da maré é muito alta, onde é muito baixa. Nós temos as equações que nos ajudam a entender esse negócio todo. Em outras palavras, a maré, a água do oceano, quando tem maré alta, é porque a Lua está puxando. Só que a Terra, por girar mais rápido do que a Lua, faz com que a maré fique um pouquinho à frente desse eixo Lua-Terra. Pode ver que a maré alta está aqui, depois da maré alta que vem a Lua. É sempre assim. O problema com isso, sabe o que é? É que essa maré alta aqui trava essa Lua, ela puxa a Lua um pouquinho. Ela faz uma forcinha assim para jogar a Lua como se fosse um estilingue. Então a Lua está ganhando um pouquinho de velocidade. O que está acontecendo na verdade é que a Lua está se afastando da Terra. E a gente sabe disso. As equações mostram isso de uma forma bem simples. Mais ou menos simples. Então você tem um jogo de equações aí que contam para a gente como que funciona esse negócio. Está vendo essa equação aqui em cima? No seu canto esquerdo aqui, tem um negocinho em azul ali chamado dr/dt. Isso daí é a taxa de afastamento da Lua em relação à Terra. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque se a Lua está se afastando, então no passado ela estaria cada vez mais perto da Terra. Só isso. A pergunta é quando que ela estaria girando ou rolando na superfície da Terra? Dá para calcular? Dá. Então a gente pega esses negocinhos, só faltava esse dr/dt para a gente calcular, mas Apolo 11, Apolo 14 e Apolo 15 deixaram esses negocinhos que vocês estão vendo ali embaixo, com uns pequenos espelhinhos refletores, que a gente manda um laser daqui na Terra, o laser bate nesses refletores e volta. Então você marca o tempo que demorou para ir para voltar, você mede a distância certinho, dá para saber, inclusive, se está se afastando. Está se afastando. E a velocidade de afastamento é bem pequena, é aproximadamente 3 centímetros, 8 milímetros e 0,2 de milímetro por ano. Então agora a gente sabe o que é aquele dr/dt. O resto da turma a gente já sabia todo. O dr/dt azulzinho ali embaixo não. Agora dá para a gente calcular e falar, ó, há tanto tempo atrás a Lua iria quebrar a superfície do planeta Terra de tão pertinho que ela estava. Nós temos os valores iniciais, é só fazer a continha, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua estaria tão perto da Terra que a crosta terrestre iria rachar e mergulhar no magma. Ou seja, seria impossível haver vida no planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás, isso é certeza. O campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é isso que forma esse negócio bonito, a aurora boreal, a aurora austral. A gente estuda bastante isso daí, nós sabemos como que esse negócio funciona, como que ele protege também a Terra de radiação que vem do Sol. Nós sabemos como ele age, ou seja, vou dar um negocinho bem simpático aqui para você entender um pouquinho. É o que nós chamamos de regra da mão direita. Só vou dar um exemplo aqui para você saber. Se eu colocar um fiozinho daqui de baixo até lá em cima e mandar eletricidade daqui de baixo até lá em cima, então tem uma corrente elétrica indo nessa direção. Corrente elétrica produz campo magnético. Então se você colocar o seu dedão na direção que o campo magnético está indo, colocar os seus dedos em volta do fiozinho, você sabe como que o campo magnético está girando em volta desse fio. Então se está indo para lá, está girando desse jeito. Se está vindo de lá para cá, agora é o contrário. Então ele está girando no sentido contrário. Tá? No planeta Terra, nós temos o campo magnético da Terra. Eu não vou contar o detalhe para você, eu vou deixar você fazer uma pesquisa lá na internet. Se o campo magnético for do Polo Sul para o Polo Norte, ó, Polo Sul para o Polo Norte, ó o meu dedão aqui, ó, ele está apontando que lado a corrente dentro da Terra está girando. Tá? Se ele for do Polo Norte para o Polo Sul, ó o meu dedão,
ele está apontando para que lado a corrente elétrica dentro da Terra está girando. Então é possível calcular esse negócio todo. O legal é que o campo magnético da Terra, ele tem 3 partes importantes. Nós temos satélites que têm medido isso. Tem uma parte que a gente chama de bipolar, tem uma outra que é quadrupolar e tem uma outra que é octopolar. A parte bipolar está perdendo energia, as outras 2 estão ganhando. Em outras palavras, o que perde e o que ganha são iguais? A resposta é não. Então nós sabemos que o campo magnético da Terra está perdendo a sua intensidade, cada vez ele está ficando menos e menos intenso. Sabe o que isso significa? Que se nós voltarmos no tempo, há 40 mil anos atrás, o campo magnético da Terra seria praticamente igual ao campo magnético do Sol. Em outras palavras, certeza que há 40 mil anos atrás não havia vida no planeta Terra. Certeza. Mas eu quero dar a última para vocês, daí a gente dá uma olhadinha nos nossos dinossauros da vida aí e ver o que acontece. Tá? Olha que coisa legal. Na crosta terrestre tem uma quantidade muito grande de rochas chamado granito. E no granito você encontra esses negocinhos brilhantes aí. Nossa, o negócio parece até diamante. É por isso que eu brinco com o pessoal lá na cidade de São Paulo, tem uma rua 25 de um mês da vida, que o pessoal gosta de comprar relógio. Vou até falar do jeito que o pessoal fala. É relógio Rolex de diamante por R$10. Então você pode ir lá, pode ter certeza, é legítimo, tá? No fundo não tem nada de diamante, nem é Rolex. O que tem são esses pequenos cristalzinhos. Deixa eu falar um pouquinho deles. Esses daí são cristais de zircônio que você encontra no granito. Então de vez em quando você pega o granito, você olha assim, ele brilha, parece que tem uns negocinhos super legais, parece diamante. Não é, silicato de zircônio é tudo que tem ali dentro. Só que no silicato de zircônio, quando a rocha se forma, ele coloca no lugar do zircônio átomos de urânio, porque tem a mesma valência. E é legal porque o átomo de urânio, com o passar do tempo, ele se desintegra. Essa desintegração produz um gás chamado hélio. Esse gás hélio escapa da rocha e vai parar na nossa atmosfera. Só que na nossa atmosfera ele não consegue sair. Ele fica preso aqui dentro. Daí a coisa fica legal. Por quê? Eu vou pegar o meu copinho e fazer o contrário agora. Eu sei que nesse copinho aqui cabem 100 ml de água. Tá? Então eu vou pegar um conta-gota, deixar uma gotinha cair de cada vez. Cada gota tem 1 ml. Quanto tempo demoraria para encher o copo? Bom, se o copinho cabe 100 e aqui embaixo tem só 1 ml, isso significa que só 1 minutinho teria se passado. A mesma coisa, quanto tempo será que demorou para colocar a quantidade de hélio que tem na nossa atmosfera atualmente? Depende de quanto hélio é produzido aqui embaixo, né? Então o que nós fizemos foi o seguinte: o grupo de cientistas pegou para avaliar o quanto de hélio está aqui. Nós primeiro começamos vendo quanto de hélio tem na nossa atmosfera, aquele azul que está aqui embaixo. 0,000524%, daí é 5,24 partes por trilhão. Então a gente sabe quanto está lá na atmosfera. Então a gente precisa calcular agora quanto de hélio a Terra produz por ano. Então nós conhecemos as equações certinhas aqui do quanto que ela produz por ano. Então você sabe como que funciona o mecanismo. O gás hélio fica dentro de um retículo cristalino, que é um tipo de uma célula aqui dentro do cristal. Daí ele vibra, ele sai daqui, vai para o outro, vibra, sai daqui, vai para o outro, vibra, escapa, vai embora para a atmosfera. Então a gente sabe quanto de energia tem que ter esse negócio, como é que funciona esse mecanismo todo. A gente pega e estuda a rocha onde o hélio é formado, quais são as características dessas rochas, todos os detalhes, e a gente tem a equação que mostra como que esse negócio ali de dentro sai, escapa e vai parar no espaço. Daí a gente pega as amostras. Então nós pegamos amostras de vários lugares do planeta para nós termos uma média do quanto é produzido por ano. Então agora nós sabemos o quanto tem lá em cima, o quanto desse gás hélio é produzido aqui. A pergunta é: quanto tempo teria sido necessário para que nós tivéssemos na nossa atmosfera 5,24 partes por trilhão de hélio? A resposta é fascinante mesmo.
6.000 anos. A quantidade de hélio que está na nossa atmosfera equivale a 6.000 anos de desintegração atômica de urânio em chumbo nos pequenos cristais de silicato de zircônio que a gente encontra no granito da crosta terrestre. Eu sei que quando a gente mostra isso daí, muita gente fica preocupada, né? Porque uma vez um professor universitário, eu estava lá em São Paulo dando essa palestra na USP, e daí eu coloquei todos os detalhes e tudo mais. Na USP, assim, no departamento da Poli. Então eu estava lá na Poli mostrando isso daí, um professor chegou e falou assim: ah, mas você não quer, está assumindo que isso daí é constante. Eu falei: olha, com todo respeito, se não for constante, nenhum método de datação funciona, porque todos os métodos de datação assumem o quê? Constância. Tem que ser constante. Se esse não é constante, os métodos de datação também não são constantes. E se os métodos de datação não forem constantes, acabou a metodologia de datação. Daí falou assim: mas então se os métodos de datação são constantes, você está dizendo aqui que o planeta Terra não pode ter mais do que 6.000 anos? Bom, isso é o que a evidência mostra. O que eu posso falar? Qual a idade do planeta Terra? Lembra que eu não usei nenhum argumento religioso, tá? Não peguei nada de Bíblia, não peguei genealogia da Bíblia, absolutamente nada. O que eu peguei foi só estudar um pouquinho de átomos de hélio que se formam em silicatos de zircônio dentro de rochas terrestres. Só isso. Tem muita coisa boa para estudar, né? Pergunta: qual a idade da Terra? Depois de tudo isso, eu pegar aquele programa antigo da Rede Globo, você decide. Tá legal? Tem informação. Agora, eu não tenho como chegar e falar assim, ó, essa é a informação.